Boa tarde, senhores telespectadores. Hoje vamos mais a um Gente com História e já com o som de fundo de uma guitarra temos um nosso convidado de hoje. É o Nuno Miguel Teixeira Silva, eu gostava de me esquecer do Silva, eh, que nos está a falar de Rio Tinto, mas vai ser ele que vai competir, fazer uma apresentação breve de quem é. Antes eu agradeço a presença dele entre nós e peço ao Nuno realmente, depois do obrigado, realmente a pedir para ele fazer uma breve apresentação de quem é. Olá, Nuno, boa tarde, quem és tu? Boa tarde, Américo. Para já vou encaixar a guitarra. Eu, eu sou o Nuno e para já estou a agradecer-te, até a anunciar, entre aspas, que esta conversa que vamos ter é um momento diferente para mim. Não é a primeira vez que eu sou entrevistado, entre aspas. Nós sabemos que isto aqui não é propriamente uma entrevista, é uma conversa, não é? Não é a Sim, primeira sim, vez, não é sim. a primeira vez que tenho uma conversa pública, mas é a primeira vez que tenho uma conversa pública neste contexto, por isso é um momento diferente para mim. O Nuno quem é? O Nuno cresceu no palco, já vamos lá. O Nuno é ligado ao teatro, à escrita, à criação, à música, ao microfone. E o Nuno é ligado ao jornalismo. Como profissão, sou jornalista. Comecei em 2009, há 13 anos, com uma interrupção grande nos últimos tempos, mas já durante a pandemia voltei. E, portanto, resumidamente, estou novamente ligado ao jornalismo. A minha Graças a profissão é Deus, não é? a minha profissão é essa. Sim, sim, sim. O teu nome é Nuno Silva, já o disse, artisticamente és Nuno Ramadas. Como é Correto. que surgiu essa ideia de Nuno Ramadas? Porque é uma continuação e ao mesmo tempo, uma continuidade, ao mesmo tempo uma homenagem à minha família. Porque de um lado do meu pai, portanto, o meu avô, todos os meus tios e para cima do meu avô, bisavô, trisavós e tal, nasceram todos numa vila que pertence a Penafiel, Abragão. E lá em Abragão toda a minha família era conhecida como, faz conta se fosses tu, o Américo da Ramada, não é? O Chico da Ramada, o Adão da Ramada, Uhum. porque os meus bisavós eram feitores numa quinta, coisa que se usava muito na altura, os feitores, Sim, sim. e a quinta era a Quinta da Ramada, tinha uma ramada muito grande desde a entrada do portão cá fora até à casa. E então para identificar era qualquer coisa da Ramada, aliás hoje, acho que na altura não, estamos a falar de há 100 anos ou quase, mas hoje a rua que vai dar ao terreno chama-se mesmo Rua da Ramada, lá em Abragão. E, Sim. portanto, nessa continuidade, nós próprios até temos uma ligação familiar, até tivemos uma equipa de futebol de salão chamada Os Ramadas, e quando eu comecei a lançar-me neste mundo artístico por mim próprio, quando lancei o meu primeiro livro, depois falamos, se quiseres, optei. Vai sair como Nuno Ramada, o autor, e não Nuno Silva ou Nuno Teixeira. Ok. Não, eu perguntei isso porque normalmente há sempre uma curiosidade acerca das nossas alcunhas, dos nossos apelidos Uhum. fora do Neste caso nome. é familiar, né? É Neste caso é familiar, familiar. sim, sim. Isto nas aldeias era e nem é assim. Não, como é que descobriste o teu gosto pela música? Sei que a música para ti não é uma profissão, é mais digamos, um hobby, não é? Um gosto. Um gosto. Como é que nasceu esse teu gosto pela música? É, foi o que eu disse, eu cresci no palco. E há coisas que, quando estão enraizadas, quase desde que nasceste, não foi bem desde que nasci, mas eu aos 3 anos já estava no palco. Três, não é 13, é três mesmo. Três, pois. Ah, eu cresci num grupo de teatro, que na altura era o meu avô a liderar, e aos 3 anos, eu e mais dois do meu tamanho estávamos no palco a fazer, cantávamos. Depois, aos 5, comecei a fazer um teatro musicado, era mais música do que teatro, e começava lá também a participar em danças e tal. Aos 7, comecei mesmo a fazer teatro. Ahm, e pronto, e foi até aos 20 e tal. É só fazer contas. É Mais de tarde, fazer contas, pois. mais tarde viria mesmo a ser encenador. E tudo o que era colocado no palco, naquele contexto,
era teatro com música. Estás a perceber? Sim, sim. Nunca havia uma peça sem música no meio. E até no meu caso, quando eu próprio comecei a criar as minhas peças, também eram intercaladas por música. O texto era relacionado com a música que seguia, ou a música antecipava o texto que seguia. Pronto. E quando tu cresces, e não foi só isso, é que também desde muito cedo, aí ainda antes dos 3 anos, porque eu devia ter semanas ou meses, e já ia com os meus pais, normalmente à sexta-feira à noite, no Cais de Gaia, no antigo Cais de Gaia, que não era como é agora, nós ouvíamos um grupo de música chamados os agrupamentos musicais, também composto por gente de família, ou gente já muito próxima, como se fosse da família, em que eu desde cedo acompanhei-os, percebes? Eu tenho vídeos de eu ter 3 anos e 5 anos e estar a dançar as músicas dele e ficar ali focado. Ou seja, eu cresci no meio da música. Eu cresci no meio de músicos, eu tenho vários familiares meus, aliás, um deles, um muito próximo, é mesmo músico profissional, só faz isso, 2 deles. Ahm, depois ainda há isto, depois ainda me casei com uma senhora que é prima de outro músico profissional, portanto, ele também, que eu já o conhecia, ele também veio encaixar-se na minha família oficialmente, Isso eu é já o só conhecia também. música. Há muitos músicos à minha volta e, Muito portanto, músico. não tem lógica para mim uma vida sem música. Mesmo quando estou a trabalhar, já criei vários. Olha, hoje mesmo, antes de começarmos esta nossa conversa hoje, criei um pequeno espaço sobre a atualidade, jornalismo, não é? Informação, mas que tem música pelo meio. Tem lá umas ligações, algo humorísticas, outro Queres é só partilhar mesmo. connosco o site? Como é que se Isso acessa? é procurar no SoundCloud, a plataforma. Bom, primeiro pode-se procurar na página do Facebook, Nuno Ramada, escritor. E lá encontram as minhas invenções musicais de vez em quando. Ou Sim, mesmo no site, se procurarem Nuno Ramada, o Wixsite, acho que é assim, encontram o site do Nuno Ramada, que sou eu. sim, sim. E no SoundCloud, se quiserem especificamente ir à página do SoundCloud, é escrever SoundCloud Nuno Ramada e encontram facilmente. E estão lá as playlists, não é? Como se chamam, que Sim, no sim. fundo cada playlist é um programa. E este programa vai estrear mesmo hoje, na altura em que estamos a gravar, ainda, eu sei que depois vais publicar isto depois, mas na altura em que estamos a gravar ainda nem foi publicado, vai ser depois publicado, já está editado, e chama-se A Semana Cantada. Ou seja, os 4, 5 acontecimentos da semana anterior com música pelo meio. Ah, Pronto, e voltando ao que eu estava a dizer, para mim não faz sentido, mesmo quando estou a trabalhar, há música à minha volta. Não estou a dizer que é sempre, não é cem sim, por cento sim. do tempo, mas há a rádio está a dar. Eu sou o maior ouvinte de rádio, se calhar da minha família toda, ou quase. Também sou um homem muito ligado à rádio, também vamos chegar lá. E um CD a tocar, eu tenho aqui dezenas de CDs aqui à minha beira, do sítio onde estou a falar contigo. E já os ouvia todos os CDs estão cá em casa. Ainda ouço CDs, sim, pode estar com essa admiração e as pessoas que nos estão a ouvir ainda ouço CDs Ainda bem, não é? Porque nos com tempos que frequência, correm. sim. Portanto, pronto, opá, foi o que eu disse no início desta resposta. Quando tu cresces num determinado contexto, ou há alguma coisa que te faz mesmo mudar de repente, ou então, pronto, estás encaixado naquilo. E se gostas, não é? Que é o meu caso, Uhum. gosto de ouvir, gosto de criar, gosto de analisar música, faz parte, está encaixado em mim, sempre. Ah, a guitarra foi sempre a tua companheira na música ou tu que Não, tocas não, não. outros instrumentos? Não, eu nunca aprendi guitarra. Só que eu desde miúdo, 6 anos, acho eu, desde a primeira classe, desde o primeiro ano, aprendi órgão, piano, não é? Sim, Pronto, sim. teclados. E aprendi flauta também mais tarde, pronto, aquelas coisas que se aprende na escola. Nunca aprendi a tocar guitarra, mas, e esse é um episódio curioso, uma vez aos 16 anos, entrei no quarto de um tio meu e que estava lá outro primo, um primo da minha idade, nós estávamos muito tempo juntos, estávamos sempre juntos, e ele estava com a guitarra elétrica desse meu tio. E eu vi-o a tocar uma música dos Metallica, o Nothing Else Matters, que é, que é uma coisa simples, nem preciso de uma das mãos, é só fazer. Só estás a usar uma mão e pronto, é uma coisa simples de tocar. E eu fiquei a olhar para aquilo, pois é, eu tenho uma guitarra em casa, já para aí há 7 anos, de outro meu avô, que já agora também era sapateiro, mas como profissão, mas também era guitarrista e acompanhava noites de fados, já agora, do outro Também lado da família. sapateava nos instrumentos. Do outro lado da família era isso, sapateava nos instrumentos. E eu tinha lá a guitarra dele e lembrei-me,
a guitarra está lá encostada e eu nunca peguei nela. Acho que aquilo nem tem cordas nessa altura. E foi nesse momento, por ver o meu primo a tocar, que me deu assim uma coisa. E esse tal meu tio, que é o músico profissional de quem eu falei ao bocado, deu-me só as noções de, olha, isto aqui é o mi, isto aqui é o lá, isto aqui é o ré, de cada corda que nota é que era. E pronto, como eu tenho formação musical, estudei e sei umas coisas de música, não sou um leigo, não sou desconhecido do mundo da música. Comecei a fazer a associação, olha, assim faço o lá, assim faço o dó e tal, pronto. E comecei a aprender a guitarra sozinho. É aquela, como é que se diz? É autodidata, não é? E não te Ah, recordas da primeira música que tocaste? deve ter sido essa dos Metallica. Como vi o meu primo a tocar, eu Aquela que fui tens ver, um bocado um amirazinho? sim, o Nothing Else Matters. Que Uhum. quando o vi a tocar, eu depois comecei a. Depois fui ouvir a música mesmo dos Metallica e depois ao lado. Que nem Pronto. parece metálica, parece uma música muito relaxante. Não, mas é Metallica, ela De começa assim. metálica, Esta música é calma, Nothing Else calma. Matters. A versão mais com a orquestra de Bon Mas a Lindsay. tua área mais típica para tocar é mais é esta ou outra? Não tenho preferências Qualquer em música que termos de seja tocar. boa é boa, não é? O que eu gostar de tocar, toco. Tanto Hum. faz, pode ser Metallica, pode ser Madre Deus. Ah, é? Pronto, É, tens aí, tu tocas e cantas ou só tocas? toco e canto. É Não é uma fa- coisa que faça muitas vezes. É, tocar, costumo fazer e não tem fiz, num seminário em Gaia. E aos sábados às 7 horas estão lá na celebração, A não é tua sempre. pastor foste ao seminário da Boa Nova, Não, Cristo Rei, em Cristo Rei. não é redentorista. E às 7 horas, não é sempre, mas quando estou disponível vou lá e já há alguns anos comecei a tocar. E tocar e cantar é uma coisa que, quer dizer, a não ser seja para a família, assim, para amigos, um encontro. Agora, assim, num evento lá fora, em evento público, não é. Vai Não é? acontecendo, não, vai acontecendo agora mais recentemente, por exemplo, vai acontecer em breve, daqui a 2 semanas, na Sim, altura em que estamos agora, no Café Unital, no Porto, e eu co-organizo, sou um dos organizadores de tardes de poesia e música que há lá, e na parte da participação musical, assim, de meio em meio ano, ou de 4 em 4 meses, assim, de vez em quando sou eu o músico que dá a música, né? que dá Músico que dá a música. música. E desta vez vou ser eu, pronto. Vai, tu dás música a toda a gente, se estou a ver. Exato, dou música a toda a gente. É isso que vai Ah, acontecer. entretanto, já dás um cheirinho de qual foi a primeira música que tocaste. Mais recentemente, tu falaste agora que ontem cantaste no seminário. Queres dar um cheirinho de que cantaste e tocaste no Não, seminário? não canto, no seminário não Ah, canto. não cantas. Ah, Não, 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 no seminário uau, não sou eu. Acho que nunca, nunca nunca, cantaste. acho que nunca fui eu a cantar lá no microfone. Quer dizer, canto com as outras pessoas, juntamente com ela. Mas estar junto ao microfone, não, 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 não não. sou eu. Pronto, Não. é só mesmo para dar música. É. Aproveita para dar música a toda a gente, até aos padres e senhorichos e tudo. Assim é que É. é. É Espanha, agradar as pessoas. Mas, eh, mas também cantas se for necessário. Ou não tens nada composto por ti. Se eu componho música, se eu É música cantada, letras de música cantadas por Eu, sim, sim. ti. Eu mal comecei, sim, sim. Eu mal comecei a tocar, como eu te contei ao bocado, quando comecei a tocar guitarra, foi quase automático, não foi no mesmo dia, se calhar nem no mesmo mês, mas no início de 2004 já tinha músicas minhas criadas. Mais uma vez, Eh, tocadas na guitarra. Queres cantar uma delas que te Hum, hum, hum. apraz trazer até nós? Olha, vou cantar a que é a minha preferida. Por acaso, se calhar também é a minha. Não sei, é difícil escolher, porque cada música tem o seu contexto. Criei uma música em 2006 e, passado muitos anos, mostrei na altura, a minha namorada, hoje minha esposa. Sim, sim. E ela ouviu essa e outras músicas. Deve ter ouvido todas as que eu criei até então.
E ela ficou com esta na cabeça, que chama-se Águas Passadas. Apenas crianças, vivendo num mundo de sonho e ilusão. Problemas pareciam não haver, pois não. Um universo cheio de esperanças. Tu choravas, fazias pum. Eu cantava o sol e dó e o 3, 2, 1. Não tenhas receio, querida, são tudo águas passadas. Pronto, e vai para aí afora. Bueno, pues, bueno. Entretanto, Nuno, eu sei também que tu, e já o disseste aqui logo no início, tens outras áreas que gostas. A rádio é uma delas. Sim. Eu ainda estava em jornalismo quando comecei-me a perceber. Quer dizer, eu desde, talvez, criança é um exagero, mas desde adolescente que eu tenho memória de estar a ouvir rádio constantemente. E ao domingo à tarde era muito ligado à Bola Branca da Rádio Renascença. Já sabia o nome dos locutores todos. Ah, sim. Mais tarde, já no curso de jornalismo, apercebi-me que o que eu gostava mais era do som. Era de produzir programas, de ouvir. E o meu estágio final, do final de curso, até foi na Rádio Renascença. E pronto, eu não vou dizer que foi logo a seguir, porque em 2009 estive num site de escrita, imprensa online de escrita, mas mesmo aí criei programas, noticiários áudio, sobre desporto, o site era só sobre informação desportiva, mas logo no início de 2010, logo quase no primeiro dia de 2010, comecei a colaborar insistentemente e frequentemente com uma rádio online, a Rádio Antena Web, e pronto, e desde então foi mais assíduo, até que fui pai. Na altura em que fui pai, aí a coisa parou. Depois, mais tarde, voltei, tive uma passagem rápida de 2 meses também noutra rádio, e depois comecei a criar programas meus. Ainda há pouco te falei na página do SoundCloud, e aí pode-se ver o resultado da minha vertente radiofónica nos últimos, sei lá, 3 anos. E pronto, ainda hoje, no fundo, o que eu fiz ao bocado, antes de começar esta conversa contigo, foi mais um programa de rádio. Inventei mais um programa. Inventei, não foi uma grande invenção, mas pronto. Fiz mais um programa de rádio que também está sempre presente. E ouvir é todos os dias, praticamente. Em todos os dias. Mas na tua vertente radiofónica, apostas sobretudo na informação, na parte musical, é um misto de tudo. Como é? É, olha, eu vou-te dar exemplos de programas que fiz na Rádio Antena Web só no primeiro ano, em 2010. O primeiro que foi para o ar, se não me engano, era o Desporto Antena, informação desportiva. Mas logo a seguir havia um chamado Quadras de Música, que eu colocava este tom de caros ouvintes. Bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Então eu voltava às locuções dos anos 40 ou 50 e aquilo era centrado na música, era uma mistura de palavra mais música. Mas depois fiz biografia da semana, que era só história de uma pessoa, de uma personalidade, resumida em rádio, com sons. Fiz um que era o Canta-me Histórias, em que era descobrir a história por detrás de uma canção, estás a perceber? Esse Uh, nome não é estranho. É engraçado. há uma música chamada Canta-me Histórias. Se Não, calhar. conta-me histórias. Sim, mas eu conheço. Dos clã, dos clã. Sim, 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 sim. Agora, há um cão que é o Canta-me Histórias, que acho que é um espaço que anda aí com convidados, que as pessoas vão lá falar sobre as músicas. Acho que também já vi uma coisa por aí. Mas Depois houve um mítico naquela rádio chamado Escolhes Tu, Escolho Eu, em que eu e o fundador e diretor da rádio, ainda hoje, o Carlos Bonaparte, que também é meu amigo desde criança, desde muito pequeno, íamos para lá falar um com o outro, mas com música pelo meio, tínhamos sempre uma história para contar para cada música, mas também tinha coisas só sobre informação, também. uhum. Uh, Informação, música, entretenimento, desporto, criatividade também. Foi de tudo. Não, eu pergunto isso porque a maior parte das rádios que nós temos, quer na web, quer rádios físicas, aposta um pouco em programas informativos, Uhum. recreativos, Não, é eu mais tinha, tinha. musicais, não é? Não, eu tinha, tinha, sim, Tinha, sim. sim. Tinha vários. Entretanto, também estás ligado, agora mais ativamente ao jornalismo, tu escreves sobre qualquer coisa ou és tu que escolhes as temáticas que queres escrever?
É uma mistura das duas coisas. Eu antes, durante muito tempo, escrevia só sobre desporto, durante muito tempo estive ligado ao desporto. Agora, ao longo deste ano, 2022, escrevo sobre a velocidade dos caracóis, a nave que foi lançada à Lua e, o que é que o Putin teve a fazer na semana passada. Portanto, qualquer tema, os temas que eu acho que me apareçam, os assuntos que me apareçam que eu acho que são pertinentes, ou interessantes, ou fora da caixa, ou relevantes, eu publico. É de qualquer secção, se quiseres. Sim, sim. Tudo o que for oportuno é bom para tu abordares, não é? Digamos É assim. uma abordagem generalista agora. Sim, Sim. qualquer coisa. Mas é assim, é aquilo que estás aqui a partilhar connosco, fica no ar a dúvida, mas isto não dá para ganhar um ponto cada dia. Como é que faço isso? Não dá para ganhar o pão. De cada dia, ou seja, isto é tudo remunerado, quer dizer, música não é? Já viu, já Não, sabe não, que não o é. jornalismo é. Jornalismo O é, jornalismo jornalismo é, é, não é? é a minha profissão, sim, sim. Sim, sim. Sim. E tu, como jornalista, tens diariamente, trabalhas diariamente, tens um horário normal, digamos assim. Não, o horário normal, não, tem um horário mais flexível. Hoje em dia, ainda bem que. Bem, mas eu também conheço a pessoa, o diretor do jornal online, E e facilita. tem um horário flexível. Não, conheço, não é conheço de fazer favores, é conheço porque conheço a pessoa que ele é e não admira haver flexibilidade, compreensão e maior tranquilidade, desde que o trabalho pareça feito, Sim, sim, sim. não é os outros trabalharem 7 horas, 8 horas e eu trabalhar 2 horas naquele dia, não é suposto. Sim, mas Mas há flexibilidade, há flexibilidade. e é assim até rende mais, não é? E hoje em dia também isso começou a ser muito abrangente, muito geral, esse panorama de horário flexível desde que o amigo Corona apareceu. Mas sim, esse é o meu trabalho com contrato e o salário vem daí, sim, sim. Sim, sim. Tu quando falas realmente, em jornalismo, tiraste o curso de jornalismo mesmo? Sim, entre 2005 e 2008, na Universidade do Porto, Faculdade de Letras. Uhum. Mas isto de fazer jornalismo em Portugal, eu não sei como é que é lá fora, não é assim uma coisa que muitas vezes agrade a quem tira um curso porque pensa que é uma coisa e sai outra. Muitas vezes as pessoas querem escrever, mas aquele tema não é o mais oportuno porque é uma coisa que sai à última da hora, que é muito mais importante, e aquele artigo que tu escreveste tem que ficar para depois e às vezes nunca mais sai. Já te tem acontecido coisas assim desse género? Ou isto é Não, só nos jornais mais mediáticos que querem vender, vender, vender? sinceramente, não. A mim, não. Não Nunca te estou a dizer que aconteceu. não aconteça nos outros lados, que não sei, Sim, sim. Eu mas sei a que mim acontece não. porque já tive aqui histórias dessas Sim. e infelizmente, pronto, sabes que Não, tem que há se vender, coisa, não é? há momentos, ainda há pouco tempo, estávamos nós numa reunião a definir coisas e naquele momento aconteceu, bem, já não sei o que é que foi. Ahm, e para mim, ao Nuno, aquele assunto não me interessava. Nada. Mas tenho que ter noção que eu não sou sozinho a ler as Sim, coisas. sim, Eu sim, tenho que ter noção o que é que, em princípio, muitas vezes falhamos, muitas vezes acertamos, o que é que, em princípio, vai interessar à maioria dos leitores. Não é a mim. Não sou eu que defino o que é que se vai ler. Claro que sou eu e os outros que definem o que é que se vai publicar. Mas no momento de escolher, temos de ter noção que não estamos sozinhos. E como é que se pode aceder à versão online do jornal? É através de conta paga? Não, não. O jornal é acesso livre. Chama-se ZAP, ZAP, e pertence à IOU. Muita gente que nos estará a ouvir deve associar à IOU já há quase 30 anos. Foram pioneiros na altura o site, muito conhecido o chat do Blá, e a IOU ainda hoje é recordada, mas não é só recordada, ainda existe. Existe E mesmo. o portal de notícias online da IOU é o Zap, e é lá que eu trabalho. Eu conheço perfeitamente. Mas já agora Pronto. queres recordar o endereço completo É do fácil, tema? zap.io.pt. É assim. Prontos. Eh, e por aquilo que eu julgo saber,
ainda há pouco era bastante acessível aos cegos. Creio que continua mais ou menos igual. Isso é uma Tenho que boa experimentar. questão, mas por acaso não tenho um amigo meu próximo, há bocado falei nele, o Carlos, mas nem temos falado sobre isso, não te sei responder. Pois, Sinceramente, não sei dizer. eu ainda a experimentar para digitar alguma coisa. Porque a Sim, acessibilidade do web em Portugal é muito escassa. eu E, bem sei, bem sei. pois, Sim. mas também a culpa não é de quem produz os sites, é que nem sempre as pessoas sabem onde recorrer para saber como criar acessibilidade. Agora já há mais facilidade, mas não era fácil. A Nem era autoconsciência também, não tenho Sim, noção. sim, sim, sim. Mas já que estamos no jornalismo, a escrita literária é um passo. É uma boa questão, mas por acaso não foi no Foi ao contrário. jornalismo, também não. Não foi no jornalismo que surgiu o meu primeiro livro em 2016, quer dizer, 15, comecei em 2015. Foi na rádio, porque estava eu, aí foi a rádio que deu, a escrita radiofónica deu origem à escrita literária, se quiseres assim. Porque eu Hum, estava num programa de rádio que tinha criado naquele ano, chamado A Parede do Meu Quarto, em que eu simulava que era um idoso de 95 anos, sozinho na vida, solitário, reformado, e cada emissão era um conjunto de 5 partilhas sobre o mesmo tema. Eu no início dizia sempre, hoje estou qualquer coisa, e a partir daí o assunto andava à volta disso, os 30 minutos seguintes. E havia música para o meio, que novidade, não é? sim, sim. E a certa altura eu estava, e isto vai-te dizer alguma coisa que eu vou contar a seguir, eu estava na Biblioteca Municipal de Gaia, na secção para invisuais, que aquilo tem um nome mesmo É a específico. área de leitura especial, sim. Aquilo tem um nome específico, mas já não me lembro agora. Ou tinha na altura, há 7 anos. Eu acho que é o serviço de leitura especial da Biblioteca de Gaia. É uma coisa assim. Pronto. Deve ser. Já não me lembro agora da designação mesmo. E eu estava num serviço, numa tarefa de edição do som, ou seja, tu ou outra pessoa iam lá gravar e eu editava o som quando as pessoas se Ai, enganavam. tu és eu, Aí que... também fizeste isso. Pois, porque eu sabia... Ah, então já sei quem é o Nuno. E eu Ah, editava as coisas na altura, isso em sim, sim. 2015, quando lá ensinavam, ouvia-se assim umas coisas extras. E já não sei em que livro é que foi, eu passei por alguns enquanto estive lá. Não me Eu digas estava a qual ouvir. foi. Ah, Sim, sabes diz. que foi por algum dos meus que eu também Pois, já não me escrevo. lembro. Também escrevo, sabes? Já não me lembro. Eu estava a editar a gravação de alguém, de um livro qualquer, e pensei: espera aí, o que eu estou a ouvir parece um bocado o que eu faço na parede do meu quarto, no programa. Espera aí, o que eu faço na rádio pode ser transformado em livro. E pronto, eu a partir daí, já a meio do programa, ia para aí na 20ª edição ou o quê, a partir daí eu comecei a ter noção de que tudo o que eu estava a escrever iria ser encaixado em livro mais tarde. E foi. Em 2016 surgiu. Eu na altura nem estava. É curioso que o livro surgiu na altura em que eu estive afastado do jornalismo. Então Uhum. não se cruzaram. E chamado A Parede do Meu Quarto, que era o mesmo nome do programa da rádio. E pronto, as emissões foram condensadas a 50 emissões. Deu para 200 e tal páginas no livro. Ficaram lá publicadas em livro. E o A livro Parede do Quarto. está à venda ao público ainda? Chegou a estar na FNAC, mas aquilo como é a edição na FNAC do Gaia Shopping, mas aquilo como foi a edição de autor, ou seja, eu decidi avançar por mim. Hoje não faria isso, se calhar, Pois foi como eu já mas, fiz também. mas avancei por mim, foi uma iniciativa minha, é chamada edição de autor. Sim, Portanto, sim. os livros que ainda há, que na verdade só há para aí 5 ou o quê, Uhum. foram sendo vendidos ao longo do tempo, estão comigo, não estão em nenhum lado. Mas não se sabe se alguma vez foi alguém que se interessou por gravar ou digitalizar para os cegos poderem ter acesso. Não. Não tens Comigo não essa falaram, informação. só se alguém falou com a FNAC. Não, mas não falaram. Se alguém tivesse Não, falado com podia a às FNAC vezes, falava comigo. como tu colaboravas, trabalhavas na biblioteca, podia às vezes haver pontes e Não terem. foi, sim, mas não foi simultâneo. Ou seja, quando um livro saiu, eu já não estava na Já não biblioteca. estavas lá, Não, pois. não foi em simultâneo. Eu- Mas não, que eu saiba. Mas isso é bem pensado, tu acabaste de dizer. Foi Porque assim, com... eu estava a perguntar-te isso porque muita gente que nos está a ouvir, eu não sei te dizer qual é a porcentagem que nos vai ouvir,
são pessoas que não veem com os olhos, ou porque são cegos, ou porque têm dificuldades motores, como também são os dois meus casos, né? Usamos realmente tecnologia de Sim, sim, som, sim. né? Ou de braille, qualquer coisa assim. Sim. E estão a perguntar, será que o Nuno tem o livro em algum formato acessível? Mas de qualquer maneira, fica aqui a sugestão, se calhar era interessante nós termos esta versão em digital. Sim. Se houver Sim. possibilidades, talvez a doutora Susana Val possa fazê-lo. Susana Val, foi com ela ainda está lá, foi com ela que me cruzei na Está altura. lá, somos amigos pessoais, eu colaboro com ela. Sim, Eu pronto. faço, fazias a revisão do som, eu faço a revisão do digital, muitas vezes. Pronto. Então Eh, tivemos no mesmo e nem sabíamos. Estivemos a trabalhar para o mesmo e nem Pois, sabíamos. o teu nome agora não me era estranho, eu não estava a ver de onde, porque às vezes Sim, dizia, tem que ir ali ao Nuno. Mas para mim, Nuno já tantos, não é? sim, há tantos nomes. É um nome Eh, vulgar. É um Ah, nome sim, vulgar. as emissões em si já estão gravadas, porque semana após semana as emissões eram publicadas na rádio. Sim, mas resta-me aquela E dúvida de saber se são acessíveis, só depois de depois, pesquisar é que posso saber. mas há outra questão, não é só o ser acessíveis, é que mesmo em relação a. Bom, isso é um assunto para depois, mas mesmo em relação a direitos de autor, como as músicas estão lá, as músicas mesmo estão lá, teriam que ser retiradas e não sei o quê, mas pronto, isso seria outra conversa. Não, mas já ver, a música também ajuda, né? Criar ambiente, essas coisas todas. Sim, Não mas é são para tirar. músicas que não são minhas, são Não, músicas de mas não é outras para pessoas. tirar, é para as pessoas ouvirem. Não estou a falar em downloads, estou a falar em ouvir mesmo, aceder a Sim, ouvir. sim. Pois. Hum, e então, tu pegaste nesta temática que muitas vezes é descartada, esta personagem de um idoso, a sociedade não quer muito que se fale, não é? Porque, e tu interessaste por estas questões e foi fácil de escrever, assim, passar para o papel aquilo que já estava em áudio. Foi uma, foi uma inspiração, na verdade, num programa que já não existe, infelizmente. Acabou já este ano na Antena 1. Era um programa da Antena 1 chamado A Rosa dos Ventos, de Jorge Afonso. E eu uma vez estava a ouvir esse programa um domingo à noite, isto em 2013, há quanto tempo foi? E eu estava a ouvir aquilo e pensei, eu consigo fazer uma coisa desta, mas diferente. E então aquele tom de reflexão, de pensar, mas com alguns toques de humor pelo meio, e lá está, com música pelo meio, como sempre. Foi uma inspiração aí. O idoso foi também um contexto, dois contextos. Foi lembrar que há pessoas sozinhas, não é preciso ser idoso, Pois não. há pessoas sozinhas que têm necessidade de falar, é automático, precisam de falar, de partilhar coisas, precisam que sejam ouvidas. Foi uma mistura disso com o contexto de encaixar. Eu pensei, que tipo de pessoa, que personagem é que poderia entrar aqui que trouxesse todas estas divagações, todos estes relatórios, todas estas recordações. Pronto, e peguei Eu nunca disse a idade, na verdade. Em todas as páginas do livro, em todas as emissões do programa, nunca é dita a idade do protagonista. Mas Ah, estou eu a supor que tinha 80 e tal, 90 e tal anos, pronto. Um, e pronto, era uma pessoa. mas encarnar a personagem de uma pessoa com 70, 80 anos, para uma pessoa que está ainda tão jovem como tu, não é tarefa fácil. Não foi difícil. Não, não achei difícil. Eu Claro, estou a provocar que não foi difícil. Eu não, eu não pus a voz, não há eu muitas diferenças. não mudei muito a minha voz. Eu punha assim o tom, sim, é certo, em cada emissão eu punha assim, e depois também, pelo meio iam surgindo outros personagens, eu ia adaptando a voz se surgisse outra personagem naquela emissão, Sim, mas sim. como eu te disse ao bocado, eu cresci no teatro, portanto, representar para mim é Sim, desde os 5 anos. é coisa já vulgar, digamos, entre aspas. Sim, sai automático. Sim. Isso é automático. Não, mas eu digo encarnar no sentido de sentir o que um idoso pode viver, sentir com essa idade, não é? Porque Sim, se tu tivesse afastado dessa realidade, mas eu, além da família, como é natural, avós ou tios mais sim, velhos, já que eu falaste. tenho um amigo muito próximo, que eu, deixa-me fazer contas, ele tem 85 anos,
É um amigo muito próximo meu. Ahm, para te dar o exemplo. E também no contexto que ainda há bocado falei de seminário, eu tenho lá pessoas com 10 anos e outros com 80, não é? Ou quase. Pois. E portanto, olha, também te falei há bocado do Café Unital, onde há música e poesia. Grande maioria das, são todas, mas boa parte das pessoas que estão lá também já estão reformadas. Que vais lá estar no dia, Ah, vais lá no dia 10 de dezembro, não é? vou estar lá no dia 10 de dezembro outra vez. Estás a ver? Não sei, eu sei tudo. E E vais estar portanto, comigo nesse dia também, porque vamos estar em direto, para quem nos está a ouvir, o Nuno verdade. vai estar a cantar no webinar que o grupo de cegos católicos, a comunidade de cegos católicos, vai organizar um webinar nesse dia e o nosso animador artístico vai ser o nosso Nuno Ramada. A abrir e a fechar. Bom, eu não sei se vais publicar esta conversa antes do dia 10 de dezembro. Senão. Não, não, olha, esta conversa ou vai ser dia, ora, deixa cá ver, dia 11 ou dia 18. Ainda não Então sei. já vai estar. Este Não, mas recado já vai estar. pode ir antes, porque Tá bem, tá bem. pode ir antes, pode. Isto é Pronto, e então. gravado com muita antecedência, pode ser quando eu quiser. Exato, exato. E fazes bem. Hum. Portanto, eu estando dentro do contexto, claro, eu não imitei 100% a rotina, o tom, o contexto de um idoso. Sim, Mas claro, tentei, fiz o que sou, fiz o que consegui. o que tu és. Como tu estás a imaginar, a nossa conversa dá pano para mangas, não é? Só que assim, quem nos vai ouvir não tem pano para mangas para nos ouvir e depois desinteressa-se, porque estando muito tempo as pessoas cansam-se, por Sim, muito sim. interessante que seja. Eu, para terminar, ia perguntar-te se tinhas ficado por dizer alguma coisa que fosse importante, se achas que o essencial foi aqui abordado. Se foi Foi. abordado, eu despedia-me de ti. Sim, acho que foi. Tá tudo dito. E pronto, noutro contexto, eu gosto de apelar às pessoas, ainda agora disse essa palavra, e não é só no ramo artístico, isso aplica-se à vida. Mas agora fizeste, o que eu vou falar, fizeste-me lembrar agora por causa do contexto do idoso e não sei o quê. E eu gosto sempre de dizer, gosto, pronto, a palavra que me vai sair muitas vezes é a palavra contexto. E gosto que as pessoas se lembrem que cada uma tem o seu contexto. Eu próprio tenho um contexto, o Américo tem um contexto, e portanto fica aqui um pedido generalizado, enfiando neste último assunto que nós trouxemos agora. Lembrar que cada pessoa tem o seu contexto e lembrarmos disso e estarmos sensíveis a isso e termos também tolerância para isso. Claro que há momentos em que a tolerância chega ao limite, mas eu próprio, quer na minha passagem artística, quer na minha passagem profissional, se não houvesse momentos em que outras pessoas tivessem tido tolerância comigo, por causa do meu contexto, por causa daquele momento, eu se calhar também não tinha continuado onde estava, quer num sítio, quer noutro, Sim, sim. nos sítios. E pronto, se calhar tinha ficado isso por dizer. Oh, Contexto. Decorar esta palavra. conte- Compreensão e tolerância. contexto para tudo, para música, para estar com as pessoas, para entender o estar no lugar do outro também. Que é E isso, estar num lugar do outro, é isso. Pôr num lugar do outro, Olha, exatamente. eu vou-me pôr no lugar de quem nos está a ouvir e quem nos está a ouvir, enquanto eu me estou a despedir de ti e dos ouvintes, se calhar era oportuno fecharmos com um bocadinho de fundo musical de uma outra música que tu gostes de tocar. Sim, senhor. Pode ser? Então, Podes enquanto avançar. tocas aí, eu toco aqui. Vou-me despedir dos nossos ouvintes, do Duno, mas também dos nossos ouvintes, dizendo que foi um gosto estar com cada um de vós, em especial com quem se interessa por estas questões que aqui abordamos. E se alguém quiser entrar em contato connosco, o nosso e-mail é contosreais@gmail.com. Sempre à disposição. Um obrigado a si, um obrigado ao Nuno, um obrigado a quem gosta realmente de trazer aqui assuntos que são sempre atuais.